Portuguesa, professora Anaís Arnaud. O gênero de hoje, carta aberta. A carta é um gênero textual com função de direcionar alguma mensagem, questionamento ou solicitação de um determinado indivíduo ou grupo a alguma pessoa ou organização de reconhecimento público. Por meio desse texto, o autor procura defender um ponto de vista e convencer não apenas o destinatário, como também o público que estiver acesso à carta. Bom, esse é o gênero textual que a gente vai iniciar no nosso bimestre. Carta aberta. Todo mundo em algum momento da vida já fez uma carta. Mas a carta aberta ela é um pouco diferente das cartas comuns. Ela vai ser enviada para alguém ou um grupo de pessoas, né? Mas ela vai ficar disponível para outras pessoas acessá-las e lê-las. Ela é aberta porque qualquer pessoa, qualquer público possa visualizar. Por isso que ela recebe esse nome. Vamos entender um pouco mais sobre esse gênero textual ao longo dessa aula. Preste atenção. Características da carta aberta. O adjetivo aberta serve para marcar seu caráter público, pois ela é utilizada para se posicionar, questionar ou solicitar algo, alguma coisa, a uma pessoa ou instituição que possua visibilidade e reconhecimento social. Assim, com esse gênero pode-se exercer funções cidadãs, por meio de publicização do posicionamento crítico, solicitação e sugestão de medidas políticas. Diferente de uma carta pessoal, a carta aberta é necessariamente pública, ou seja, é divulgada por meios de comunicação, no intuito de compartilhar a mensagem e posicionamento exposto no texto. Deste modo, além do destinatário específico, a carta aberta também se dirige a um grande público, pretendendo com isso participar discursivamente de questões sociais. Como assim? A carta aberta, você vai enviá-la para um grupo de pessoas, né, uma instituição ou uma pessoa específica, né, falando de um assunto de interesse público, dando a sua opinião, e essa carta vai ser publicada, vai ser exposta em veículos de comunicação. Como assim? Pode ser publicada na televisão, pode ser publicada na internet, em jornais, em revistas, em rádios, enfim. Essa carta vai ficar disponível para o público em geral, para que o público veja a sua opinião sobre aquele assunto. Então, você vai, com essa carta, você pode fazer um posicionamento, né? Defender alguma coisa, algum tema, ou questionar, né? Fazer um questionário, fazer perguntas direcionadas a alguém ou a algum grupo, ou até mesmo fazer uma solicitação. Como assim solicitação? Fazer um pedido, né? Se eu quiser fazer um pedido de melhorias sobre as ruas, o calçamento da rua da minha cidade, eu posso fazer uma carta aberta, né? A Secretaria de Infraestrutura do município e fazer essa solicitação, fazer esse pedido e enviar. E posso publicar a minha carta para que outras pessoas também vejam que eu me interesso sobre aquilo, ver os meus argumentos sobre por que minha rua precisa daquele calçamento, se alguém também se interessa sobre esse tema, enfim. A carta é aberta justamente para isso, para que outras pessoas possam acompanhar essas opiniões, ok? A carta aberta é estruturada e é dividida em 6 partes essenciais. É muito importante que vocês prestem bastante atenção nessas partes, porque cada parte que compõe a carta, ela deve ser feita, né, deve ser escrita de uma maneira e seguir as normas. Bom, quais são essas 6 partes? O título, a introdução, desenvolvimento, conclusão, despedida e assinatura. Essas são as partes de uma carta aberta. Vamos entender como se faz cada parte. Preste atenção. Primeiro de tudo, o título. O título é o nome que você dará à sua carta aberta. Comumente, o título é o objetivo e pontual. Por exemplo, a carta aberta ao Ministério da Educação. Isso é um exemplo.
indicando tanto o gênero quanto o destinatário. Deve vir centralizado no topo do texto. Então, essa é o início, é como você vai iniciar. Você pode dizer que é carta aberta e dizer para quem ou sobre o que vai falar. Você pode fazer o título assim. A introdução, né? Para quem não sabe, introdução é o primeiro parágrafo do seu texto. A introdução é o início da sua carta. É o momento das apresentações sobre as ideias e temáticas que serão discutidas, do remetente da carta e diversas vezes até mesmo do destinatário. A função principal da introdução é situar o leitor a respeito do que será abordado. Então, no primeiro parágrafo, você vai explicar sobre o tema, do que se trata essa carta. Então, você vai não é um momento de opinar, é um momento apenas de conversar, né? Escrever sobre o tema que você está sendo utilizado na carta, ok? Para quem ainda não lembra, só falando aí, remetente é a pessoa que está escrevendo e destinatário é a pessoa que vai receber, ok? Vamos continuar. Veja bem, desenvolvimento. Desenvolvimento é o que a gente chama de um meio do texto. É o segundo, terceiro, quarto parágrafo, enfim, dependendo do tamanho do texto. O desenvolvimento é a parte do texto em que as questões apresentadas na introdução são aprofundadas. É o espaço no qual se pode explicar melhor os conceitos apresentados ou a situação do problema abordado, aprofundar em como isso interfere na vida das pessoas ou por que é um problema. O desenvolvimento, basicamente, é onde você vai apresentar a sua opinião sobre esse tema, né? Vai falar do tema, vai dizer o porquê que isso é importante para a vida das pessoas como sociedade, né? Vai falar do problema em si, o que está acontecendo e como isso é importante, porque você vai opinar, você vai convencer as pessoas, né? Ou a pessoa, convencer da sua opinião sobre esse tema. Vai trabalhar tudo isso aí no desenvolvimento do texto. A conclusão do texto, assim como o nome já está dizendo, conclusão, concluir, é o final do texto, o último parágrafo. Na conclusão, encerra-se os debates a respeito da questão apresentada e se encaminha a um desfecho, no qual comumente se apresenta uma sugestão para o problema identificado. Além disso, é possível também fazer uma conclusão crítica, sugerindo ao destinatário e a todos os leitores uma reflexão a respeito do assunto. Bom, será no último parágrafo do texto que você vai concluir dando sugestões para o destinatário de como ele pode trabalhar esse problema, como ele pode resolver esse problema que você identificou, né? E falou aí e opinou sobre esse problema aí que precisa ser resolvido. Então, você vai sugerir como ele pode resolver isso aí. Ele ou eles, né, no caso. Como pode ser resolvido esse problema? Você vai dar suas sugestões. 1, 2, 3, 4, não, enfim. Quantas sugestões você tiver. Você vai sugerir ao destinatário como ele pode resolver esses problemas, ok? Para finalizar, temos a despedida, né? Que é uma pequena frase, na qual o remetente agradece pela atenção e se despede do destinatário, com certo grau de formalidade. Comumente utiliza-se a forma atenciosamente. Essa pequena frase fica separada do grande texto e situada na lateral esquerda da folha. Bom, para se despedir, na carta, você pode utilizar a expressão atenciosamente. Já no finalzinho, é uma frase de despedida, né? É para indicar que você está se despedindo, está finalizando sua carta. E a última coisa que você faz é a assinatura. A assinatura é a identificação oficial do remetente e pode se referir a uma pessoa ou um grupo ou instituição.
Assim, escreve-se o nome que identifica a quem endereça a carta, abaixo da linha da despedida e na lateral direita da folha. A frase despedida vai ficar do lado esquerdo da folha. A assinatura vai começar do lado direito da folha, uma linha abaixo. A assinatura é o nome de quem fez a carta, do remetente, claro, ok? Assina fulano de tal. Se for várias pessoas que contribuíram para a carta, aí vai assinar como um grupo. Por exemplo, se fosse uma escola que estivesse fazendo a carta, assina a escola José Luiz. Ou se é uma pessoa, assina Anaíse. Enfim, quem fez a carta vai assinar. Vamos fazer a atividade de hoje. Depois de entender tudo isso aí, agora vamos colocar a mão na massa, né? Atividade. Você vai criar uma carta aberta destinada ao prefeito de Lagoa de Pedras, sugerindo melhorias, né, e sugestões para transformar a nossa cidade em um local mais turístico. Pesquise sobre o tema, leia sobre o assunto e escreva seu texto. Como Lagoa de Pedras pode investir no turismo como ferramenta de trabalho para a população e receber turistas para fazer a nossa comunidade crescer e ser conhecida no nosso estado? Observação: a carta não será entregue verdadeiramente. É uma carta imaginária. É só para a gente poder exercitar aí para ver como vocês entenderam essa aula. A carta será destinada à prefeitura, né? Ao excelentíssimo prefeito, né? Imaginariamente. E vocês irão debater sobre esse tema. Lagoa de Pedras é uma comunidade pequena, mas será que ela poderia receber turistas? Será que poderia ser uma cidade turística? Como? De que forma? Vocês vão opinar na sua carta aí como podemos trabalhar essa área, né, que poderia gerar muito emprego na nossa cidade e ser uma fonte de renda, né? Caprichem aí. Veja um exemplo de uma carta aberta, para vocês se inspirarem aí. Trouxe esse exemplo. Vocês podem visualizar, podem ler, podem pesquisar. É muito importante que pesquisem sobre o assunto. Tragam essa pesquisa também para o próprio texto. Quando você vai opinar sobre um determinado assunto, é necessário que você entenda sobre ele. Então, leiam, pesquisem antes de colocar no papel em si. Vocês estão visualizando aí essa carta aberta, né? Eu não vou ler, deixar vocês aí visualizar bastante e vou seguir. Esse é só um exemplo, uma carta aberta pequena, mas tem outros exemplos aí na internet. Vocês podem pesquisar. Depois de escrever o rascunho da sua carta no caderno, você deverá transformá-la em um e-mail e me enviar. Como assim? Primeiro você faz o rascunho no caderno. É muito bom a gente fazer o rascunho, porque a gente pode visualizar o que a gente pode acrescentar ou retirar depois de feito, né? Então, faça um rascunho. Depois que finalizar, leia, veja se está tudo ok, se merece acrescentar ou retirar alguma coisa, e depois vocês vão escrevê-la, essa carta, em forma de e-mail. Acredito que todos aqui já têm o seu e-mail, né? Já saiba escrever um e-mail adequadamente. Do mesmo jeito que você fez a carta, você vai fazer no e-mail. Vai colocar data, vai colocar o remetente, o destinatário, a assinatura, o despedido, o texto, o título, enfim, tudo direitinho. Aí você me envia. Aqui está o meu e-mail, para quem ainda não tem, né? anaise01arnolp@gmail.com. Envia esse e-mail e essa será a atividade de hoje. Depois que enviar o e-mail para mim, aí vocês podem colocar o nome na frequência. Por hoje é só. Qualquer dúvida, sigo à disposição.